Bem-vindos ao sinal Um dia todo mundo tá CL. assistindo Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Sério? Rolê CL. Rolê CL. Ah, se você não está na internet, você não sabe que referência eu usei agora. Olá, meninos e menines! Está começando mais um programa Rolê CL na tarde desta quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023. São 5 horas e 1 minuto. Estamos entrando ao vivo. Eu sou o William Deluca. Aqui embaixo estão minhas redes sociais, @Deluca no Twitter, @DelucaWilliam no Instagram. Quem quiser mandar mensagem, quem quiser mandar nude, quem quiser mandar sugestão para o programa, fique à vontade para conversar comigo nas redes sociais. E nós estamos começando o programa de hoje que trará muitos temas crocantes, como o tapa na cara que o deputado Washington Quaquá, do PT do Rio de Janeiro, deu no deputado Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo. Está rendendo várias repercussões, pessoas passando paninho para o Quaquá, pessoas criticando a atitude do deputado esbofeteador. Ele será, nós falaremos hoje, nós traremos a biografia de Quaquá, os momentos mais polêmicos deste deputado ultra polêmico do Partido dos Trabalhadores. Falaremos também sobre a Argentina, que continua em crise e continua com o Milei cada vez mais autoritário. Então esse também será um de nossos teminhas no programa de hoje, e também falaremos, obviamente, sobre as notícias do dia, são várias. Aproveitando para agradecer vocês aqui, o Tiago, a Gisele Mesarroba, o André Souza, a Sueli Maria de São Bernardo do Campo. Eu sou de São Bernardo, sabia, Sueli? Eu nasci em São Bernardo no longínquo ano de 1985, cresci no bairro do Jordanópolis, mas depois me mudei para vários lugares do planeta Terra. A Regina Bairrada falando que nós estamos atrasados 3 minutos, não estamos não, são 5:02, tá maluca? O João Poploticos, a Fátima Ribeiro pediu para receber um oi Fátima, e o Fábio Camargo dando um boa tarde para todos, em especial para o Vitinho. Guilherme Bessa, o Vitinho merece um oi especial? Jamais, cara, jamais. Nunca pode se elogiar o Vitor, porque... Inclusive hoje a gente fez uma reunião aqui, né, agradecendo o empenho de todo mundo esse ano. Exceto... A gente conseguiu entregar todos os programas, foi tudo bem, exceto pelo Vitor. Né? Olá, Guilherme, tudo bem? Com você? Você está bem? Tô bem, cara, tô bem. Tô cansado, essa semana não acaba nunca, né? Pelo amor vai de dar Deus. 73 de dezembro e não vai dar dia 22. Mas é isso. Aproveitando, eu queria falar que hoje é dia do atleta, né? E aí, aproveitando, eu não podia chamar Parabéns, Guilherme, mais, parabéns. Menos que ele aqui, ó, Caio Marinato, o maior atleta do ICL. Caio aparece... A gente só não pode dizer de qual modalidade. Sim. O Caio é atleta, mas fica aí na cabeça de vocês qual a modalidade. Vocês viram lá a Samara do Poço, a nossa Ana atrás do Guilherme, e o Vitinho. Inclusive, gente, eu vou sortear, comentem aí no nosso chat um autógrafo, eu vou tapar o nome do Vitinho, tá aqui, ó. É um autógrafo do Vitinho, que está aqui, feito por ele. Eu vou sortear para quem se odeia muito aí. Digam aí nos comentários, eu odeio o Vitinho. Aí depois a gente vai sortear alguém para mandar o autógrafo do Vitinho de presente. É só comentar aí nos comentários, eu odeio o Vitinho. Que aí... fique em sintonia com a gente. Agradecendo a vocês que estão comentando, vamos agora chamar ele. Will, estão falando aqui, ó, Guilherme merece mais volume. Mais Aonde? Enfim, não vou falar nada porque a gente tem uma política anti-bullying na casa. Mas vamos chamar ele, que tem muito volume, pelo menos no topete. Guga Noblar, boa tarde para você, meu anjo, como você está? Boa tarde, meu querido Deluca. Tá especialmente topetudo agora, né? Eu tô com um topete realmente bem avolumado. Tô uma espécie de Elvis Presley das Tropicálias aqui. Ou melhor, aquele Zé Bonitinho. Lembram do Zé Bonitinho? Aquele Parece o Zé Bonitinho. personagem. Eu tô o Zé Bonitinho. Diga. Ô, Guga, tira um pouco de teto aí, pô. Da sua câmera. É pedreiro agora? Aí, ó. É pedreiro. Aí. Aí.
Guga, vamos aproveitar e vamos logo para a nossa conversinha de hoje. Tem vinhetinha, roda a vinhetinha. Ou não, se não quiser, me deixa aqui esperando. De ontem para hoje, pequeno Guga Noblar, aconteceram várias coisas. Nós vimos, nós mostramos aqui no ar o tapaço que o deputado Washington Quaquá do PT deu na face de Messias Donato do Republicanos do Espírito Santo. O que causou esse tapaço? Antes de eu trazer a notícia, roda o VT aí que tem o Lula sendo vaiado. O presidente Lula ontem foi lá no Congresso, ó, é só vaia, então não precisa nem deixar, só rodar as vaias. O Lula foi ontem lá no Congresso para assinar a reforma tributária, né, para promulgar a reforma tributária. Seria um evento onde o presidente... Pode deixar com o áudio, Vitinho, mais baixinho, mas pode deixar o áudinho. Isso. O presidente Lula foi vaiado, chamado de ladrão. Os bolsonaristas fizeram seu carnaval de sempre. Nesse contexto, ontem, o deputado Washington Quaquá foi lá filmar os bolsonaristas, disse que foi xingado, até num outro ângulo de um vídeo que a gente mostrou, mostra um deputado batendo na mão dele, né, o Messias Donato, e aí o Quaquá responde com uma tapaça. Ontem, Guga, e nós vamos falar sobre isso mais pra frente, o Quaquá vai ser o nosso personagem aqui do nosso Figurinha Carimbada hoje. Vamos falar que, obviamente, os bolsonaristas vão pedir a cassação do deputado Washington Quaquá, entraram com um pedido na PGR, pedido no Conselho de Ética da Câmara. Porém, qual é? A terra é plana, mas capota. O PT vai pedir a cassação de 5 deputados bolsonaristas, inclusive do Nicolas Ferreira, porque teriam eles quebrado o decoro parlamentar. Segundo a representação do PT, estão Nicolas Ferreira, André Fernandes, Paulo Bilinski, Gustavo Gayer, Luciano Zucco, não é Luciano o nome dele? É o Tenente Coronel Zucco, né? É o Tenente Coronel Zucco e o Messias Donato do Republicanos do Espírito Santo. O PT aproveitou o ensejo para tentar livrar a Câmara dos Deputados de 6 tranqueiras, né? Eu não tenho nenhum apreço pelo Quaquá, viu? Se quer levar o Quaquá, pode levar junto com 6, que pra gente vai ser uma bênção. Mas o PT aproveitou. Vai trocar 1 por 6, né, pô? Trocar 1 por 6. Pelo amor de Deus. Os caras estão muito felizes, né? Parece que tá numa festa, sei lá, velho. E aí, Guga, eu queria que você falasse sobre isso, sobre tudo isso, as repercussões. A gente vai falar sobre o Quaquá daqui a pouco, no nosso Figurinha Carimbada, mas sobre esse pedido do PT, essa representação contra esses 6 deputados que, segundo o PT, simbolizam todos que xingaram o presidente Lula de ladrão, ofenderam o presidente na Câmara ontem, Guga. É isso, pois eu quero ver para onde vai Arthur Lira nessa história. A piada do dia, gente, a grande piada do dia é que Arthur Lira está cobrando que o Conselho de Ética não abrande a pena para o Quaquá. Ele quer que o Conselho e a Câmara sejam rigorosos com o Washington Quaquá. Com Quaquá é para ser rigoroso. Agora, e todos os outros que já passaram pelo Conselho e que nada aconteceu? O caso óbvio, mais estrondoso, foi o do Nicolas Ferreira. O sujeito botou uma peruca, subiu lá no plenário da Câmara e fez um discurso homofóbico. Você só pode prender um deputado se ele estiver cometendo um crime em flagrante, um crime que seja inafiançável. Racismo em flagrante, racismo inafiançável, porque homofobia está equiparada a racismo. Isso é crime inafiançável. Eles tinham uma justificativa, se quisessem, para prender o Nicolas. Não prenderam e depois o Conselho não fez nada, graças a Arthur Lira. O mesmo que agora quer que o Conselho seja rigoroso com o Quaquá. Mas se é para ser rigoroso com o Quaquá, vai ter que ser também com todos esses outros que agora o PT está colocando aí para o Conselho de Ética também ter que julgar, enfim, se devem ou não permanecer com o mandato, se quebraram ou não o decoro. Então, se vai ser rigoroso com o Quaquá, que pegue todo mundo. O Francisco Maggio disse aqui, como se chama a cassação do Nicolas, Brunini, Gayer, Bilinski, André Raspacaneco e Zucco? Resposta, um bom começo. E a gente falava sobre isso hoje de manhã no N1, Guga, que é curioso, né? A gente vê a possibilidade da cassação do Quaquá, e falamos longamente sobre isso no programa hoje, que foi um equívoco do
do Washington Quaquá, que é muito polêmico, tem uma carreira polêmica o Quaquá, vamos falar sobre as polêmicas dele já. Fiquem por aqui que nós vamos, se você não conhece todas as tretas da história do Quaquá, você saberá sobre elas hoje. Mas a gente tem a Carla Zambelli, né, Guga, sentadinha lá como deputada, depois de ter corrido atrás de um cara, um jornalista negro nas ruas de São Paulo com a arma na mão um dia antes da eleição. Enquanto a gente está falando sobre a possível cassação do Quaquá, a gente está vendo a Carla lá, o Abílio Brunini, que faz um espetáculo grotesco na Câmara dos Deputados, Exato. ainda sem nenhum risco ao seu mandato, né? Então, não dá para você querer agora cobrar que o Conselho de Ética seja rigoroso justamente, unicamente com o Quaquá, porque foi uma escalada de acontecimentos que foram acabando com a moral, com a credibilidade do Conselho de Ética. Esse Conselho de Ética, depois de 4 anos de Bolsonaro fazendo o que fez, de bolsonaristas fazendo o que fizeram e nada aconteceu, e a gente tem ainda isso agora, nesse primeiro ano de governo Lula, permanece esse tipo de Câmara dos Deputados, onde vale tudo. Esse vale tudo, gente, vem escalando aos longos dos anos. Não é por acaso que chegou agora a um tapa na cara dentro do plenário, porque está podendo tudo já há muito tempo. Então, é um liberou geral, e quem tem culpa no cartório, claro, que é o presidente da Câmara, principalmente, que foi quem ficou nos últimos anos passando pano, ajudando um ou outro ali para conseguir angariar ainda mais força para permanecer como líder dessa turba, e a culpa, no fim das contas, é dele. Quem perdeu o controle dessa Câmara dos Deputados foi o Arthur Lira. E existe uma licença poética nisso tudo. O Quaquá, como eu já falei para vocês, a gente vai falar sobre ele já de forma mais profunda, mas na Câmara dos Deputados, ele faz parte do Conselho de Ética, o Quaquá, e ele votou para não caçar o Nicolas, não vai nem caçar, para não punir o Nicolas Ferreira e a Carla Zambelli, dizendo que não, eles merecem uma outra chance e não sei o quê. Será que agora os bolsonaristas vão ter essa benevolência com o Quaquá, Guga? Já não estão tendo. Já estão fritando o Quaquá. Neste momento tem uma comissão na Câmara onde o debate está sendo basicamente esse, a história do Quaquá, o tapa que ele deu, estava a Júlia Zanata, aquela que posa com uma arma em punho e a imagem do Lula fazendo uma alusão à violência contra o presidente Lula. Essa daí tá lá, dizendo que a Câmara é um lugar de respeito, que sim, é possível você gritar Bolsonaro, genocida, como fizeram no passado, ou Lula ladrão, que não pode, é um tapa na cara. Então ela tá usando de escada, essa que é uma das que rebaixaram a Câmara para estar onde está hoje, uma das que usa esse espaço só para lacrar e para diminuir a Câmara a um espaço onde as pessoas estão ali para se promover politicamente. Essa que é uma farsa completa, está se aproveitando dessa história para posar de bonitinha, de cobrar respeito, dizendo que aquilo é um local de respeito. O mesmo que fez isso, pasmem, foi o Nicolas Ferreira. O sujeito está com esse mesmo discurso. Ele está dizendo que ali é um lugar de respeito, que não pode dar tapa na cara. Ele que estava ontem dando um show, gritando histericamente, chamando o Lula de ladrão. Ele que subiu no plenário da Câmara e fez um discurso homofóbico. Ele que colocou uma peruca e se chamou de Nicole e agora cobra respeito dos outros. É um ser maluco, irmão. Usar isso contra ele. Esse sujeito também está usando a história do Quaquá para tentar posar de bonitinho. Então é uma grande piada isso tudo. Que o pau vai comer. O Fábio Camargo Correia dizendo aqui, me digam onde estão fritando o Quaquá para eu levar um pouco de óleo. O Thiago falou, gastam bilhões do orçamento secreto, ficam aí brincando em lutinha. E a Marilene Leite, Lira deixou correr solta a baixaria bolsonarista e agora quer posar de moralista. O Jairo Bender falou, vote em Vitinho para governador do Rio de Janeiro. Pelo menos ele será um carioca, né? Já que o atual governador do Rio... Cocaína, maconha, rachixe. Ele é paulista, de Jundiaí, a terra de Caio Marinato. Vamos para... Essa próxima notícia é boa, Guga. Essa eu sei que você vai gostar. Garota de programa denuncia deputado caloteiro. Acho que o processo vem hoje, nessa matéria aqui, Guga, preste atenção. Uma garota de programa contou ao Metrópolis detalhes das 24 horas... 24 horas de amor com um deputado que, apaixonado, procurou mulher na casa dela.
Ela avisou que a sua companhia seria cobrada, mas na hora de acertar, o deputado desapareceu. A garota de programa contou detalhes da noitada de amor que aconteceu no último dia 16, sábado, antes mesmo de escurecer. O deputado já conhecia a garota e acabou indo até a casa dela sem avisar no fim da tarde. Parece um conto erótico, eu só tô com medo de chegar no próximo parágrafo. Tô aqui, só vim ver se você precisa de algo, ou até mesmo de uma massagem. Enviou o deputado junto a uma foto na frente da casa dela. Abre aspas, ele fez almoço na casa dele, maravilhoso, bem gostosinho. Saímos e fiz um tour em Brasília com ele. Nos encontramos com outras pessoas da política em boate, com beijos, abraços e mão dadas. Depois tomei um banho de banheira, eu tô com medo de isso, vai virar um conto erótico. Tomei banho na banheira dele, ele tocou meu corpo nu e fez sexo oral. Só voltei pra casa domingo à tarde, relata. É isso, o Google Metrópolis contou o conto erótico inteiro, contou a história toda, mas não deu o nome do deputado. Você arrisca o nome, Google? Ou tá de boa de processo ainda no... Tô de boa, tô 4 processinhos, eu acho que é o suficiente. Agora, tem tantos nomes, né, Deluca, que a gente poderia citar, são tantas pessoas ali que a gente sabe que tem uma quedinha aí. Ô, Guga, mas assim, mas tem pista, Guga. A primeira pista é 24 horas de amor. Tem uns deputados ali que não aguenta 5 minutos, 24 horas a gente já não sabe. É verdade. Metade da Câmara a gente já elimina. E é bom cozinheiro também. Ela falou que ele fez uma boa... Podia dizer qual foi o tipo de comida. Se era comida japonesa, se era comida italiana, ou se era uma comida mineira. Vai que é uma comida mineira, vai que é de Minas. Agora, é interessante que tem umas dicas aí. Eu quero que o Metrópolis continue com essa saga. Uma série. Isso merece mais uma... lógico, vai virar uma série. Uma série de reportagens sobre o político que dá calote na garota de programa. E o pior é que se essa garota paga imposto, ela só está recebendo de volta aquilo que ela deu para o Estado, né? A gente sabe que esse dinheiro não está saindo exatamente do bolso dele. Então, o mínimo que ele tem que fazer é pagar. O cara que dá um calote numa garota de programa, e é um político que promete e não cumpre para uma garota de programa, imagina o que ele vai fazer com o eleitor, né? O Paulo Marcondes falou, esse tem irmão nas forças armadas, pegou Viagra. Pode ser militar, Guga, pode ser militar que recebe Viagra do exército. Boa dica. Essa é uma boa dica. O Guilherme Pato falou pra chamar o Marcelinho, que ele é contra os eróticos. A Gabriela Perusa, isso que é date maravilhoso, inclusive parabéns ao deputado. A Juliana Duarte fofoca pela metade, matando os fofoqueiros do chat. E o Alencar Pereira dizendo que vai me fazer uma massagem. Eu tô de boa, hoje eu tô sem dor nenhuma. Fui na academia, mas tô sem dor. Mas assim, 24 horas de amor não é 24 horas de macetada. Ele ficou procurando uma palavra, né? Bem singela. Que não causasse demissão sumária, no caso. Mas falando em Viagra, Guga, eu achei que a próxima matéria seria adequada, porque estamos na época de Natal, e a gente come o que no Natal, Guga? Opa, prefiro não falar, né? Peru! Esse programa aqui é complicado. Fraturas no pênis aumentam no Natal, mostra estudo. O estudo analisou dados hospitalares de 3.421 homens que sofreram fraturas penianas na Alemanha entre 2005 e 2011. Abre aspas. Meu Deus. Essa lesão tende a ocorrer durante o sexo selvagem, particularmente em posições onde você não tem contato visual com o parceiro, diz o urologista ouvido pela pesquisa. É só uma efeméride, Guga, né? Tome cuidado com o seu peru neste Natal, não é mesmo? Dá uma dica pro nosso Will, você não explica pra galera o que é open door? Vamos mudar de assunto. Mas o Guga ia dar a dica dele, né, Guga? Pra pessoa cuidar, né? Meu maior medo na vida é esse. Eu não vou mentir. Deputado lá correu esse risco aí. Correu esse deputado 24 misterioso. horas, amigão. 24 horas, poderia ter passado por isso ainda. Aí a história fica ainda mais interessante. Isso aí é um dos maiores medos. Quando eu leio essas notícias de fratura no pênis, cara, eu sinto a dor pela pessoa. Já desce uma dorzinha aqui em mim que eu já me coloco no lugar daquela pessoa. O maior medo que eu tenho na vida é um dia passar por uma situação dessa. É por isso que eu não faço amor no Natal. O André Souza ainda, as pessoas não vão esquecer da fofoca. O André Souza falando, fofoca pela metade é razão para o Conselho de Ética. Mande seu e-mail para o Conselho de Ética do ICL,
que é o não me importo@icl.com.br. Vamos, Guga, essa notícia aqui é ruim, eu vou pular ela. Vamos para falar sobre o Flávio Dino. O Flávio Dino, e agora o assunto é mais sério, mas pelo menos volta naquele tema que a gente tinha conversado já nessa semana, Guga, sobre segurança pública. O Flávio Dino, ministro eleito do STF, agora tem isso, né? Ministro eleito, porém não empossado. O Flávio Dino vai ficar até 8 de janeiro no Ministério da Justiça e está anunciando medidas enquanto está trampando ainda, né? Enquanto não saiu para o novo trampo. O Flávio Dino anunciou hoje uma metodologia para a lista dos procurados do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que prevê pagamento de recompensas de até R$100 mil por denúncias que levem à prisão de líderes de facções criminosas. Abre aspas para o nosso ministro Dinossauro. Estamos prevendo que a prisão de um desses chefes de facção pode levar ao arbitramento pelo secretário nacional de Justiça Pública, de Segurança Pública, de recompensa variável entre R$30 mil e R$100 mil por preso, porque nós acreditamos que isso é uma medida importante para dinamizar esse instrumento de eficiência da polícia, disse o ministro hoje numa cerimônia onde eles entregaram 700 viaturas e fizeram um anúncio de investimentos para o combate ao crime organizado e a investigação dos homicídios. Rapaz, tem uns bolsonaristas aí que podem indicar uns amigos, né, para ser preso e ainda ganhar uma nota, né? Aí, ó, essa é a dica do dia. Você, bolsonarista, você ligado à milícia, que conhece talvez uma família muito poderosa, chegou a hora, hein, de ganhar uma cascalha aí, de ganhar um dinheirinho. É a hora de entregar essa gente. Mas 100 mil ainda, vamos ser sinceros, né, 100 mil ainda não é tanto dinheiro assim, porque dependendo de quem essa pessoa entregar, meu amigo, o pescoço dele e da família inteira está em risco. Essas facções aqui do Brasil, elas não brincam não. O pessoal aqui é estilo máfia mesmo, bota, né, pra ferrar em cima da galera. Então é muito perigoso entregar alguém, dependendo do grau, né, de liderança dessa pessoa na milícia ou num grupo de traficantes, enfim, é muito complicado. 100 mil talvez não atraia muita gente, veremos. Várias pessoas chegando aqui do nosso Galãs Feios, então um beijo para o pessoal que está chegando do Galãs, inclusive para os nossos dois galãs, o Helder e o nosso Beze, e a Cleusa, outra pistoleira essa Zanata, gosta de uma arma. Que isso, mas é verdade. E aí também muita gente falando que vão entregar pessoas. A Manatea diz até hoje não sabemos quem mandou matar a Marielle. Inclusive, nesse evento, o Dino falou que estão perto de anunciar, né, o desfecho das investigações sobre a Marielle, né, Guga? Deve ter um pessoal com medo do Rio de Janeiro. O Dino prometeu, né? Olha, tem gente aí que tá escondida no armário tomando leite condensado. O Dino tá prometendo que, de fato, vão elucidar toda essa história, né? Eu não creio que chegarão àquela familícia que tem muita gente especulando que pode estar no meio. Eu acho que o grau de envolvimento dessa familícia é com as pessoas que de fato estão metidas no assassinato dela. Isso a gente já sabe, isso já aconteceu. Esse grupo que é o chamado de escritório do crime, que é contratado, que tem gente ali que é contratada realmente para matar, eles, pelo que a gente já viu das investigações e pelo que a gente sabe também de envolvimento do Bolsonaro com gente deste grupo, há de fato uma ligação, porém não com a morte da Marielle, é isso que parece. O escritório do crime tem outros negócios, digamos assim, com a família Bolsonaro. A história da Marielle parece que não está ligada a eles, porém, como eles conhecem o escritório do crime, eles também já têm algum tipo de trabalho ali em conjunto, eles ficam com medo dessas pessoas do escritório do crime serem presas e acabarem topando fazer o que o Dino está falando, entregar mais gente, entregar outras histórias. Então eu acho que é por aí, que é por conta disso que pode-se ter alguma ligação com a família do Bolsonaro, e é por isso que eles têm algum medo que o escritório do crime seja desmantelado, porque pode-se descobrir coisas ali que podem complicar a família Bolsonaro, mas eu não acho, pelo que eu tenho visto, que eles estão metidos na história da Marielle, da morte em si da Marielle. Veremos. O Djalma Pinheiro falou aqui que vai mudar de profissão no Rio de Janeiro, né? Já que no Rio de Janeiro dá para indicar muito chefe de
de facção criminosa para ser preso. A Vilma falou que ama a gente, eu também amo você, Vilma. O Marcos Barbella falou: o problema de CX9 é que você... te amo 12, como diz Viva Mesquita. O Marcos Marmelo diz: o problema de CX9 é que você pode não estar vivo para receber o Pix. Isso é realmente um risco. O Rafael de Barba, de Itajaí, Santa Catarina: me formei em Itajaí, lá na Univale, em Itajaí. E com isso, Guga, fechamos o nosso... Como é o nome desse quadro? Macetada de notícias! O penúltimo dia do ano, eu já tô maluca. Vamos agora para ele mesmo, o melhor... Eu não podia nem chamar o quadro, porque o Guilherme meteu... Como você pode ver, o quadro é melhor que você não viu, Guilherme não me deixou terminar de falar para chamar a vinheta, ele já botou mesmo assim uma ejaculação precoce de vinhetas, mas o melhor que você não viu é o quadro onde traremos vídeos, posts e maluquices que estão nas redes sociais e que achamos legais de vocês assistirem. Vocês podem mandar sugestões para nós outros através do Zap 11 988 99 2893 ou também das minhas redes sociais, @Deluca no Twitter, @DelucaWilliam no Instagram. Podem mandar mensagens à vontade com sugestões de vídeos, memes, etc. Ou também para o nosso querido Guga Noblar, @Robinha Guga Noblar em todas as redes sociais. Guga, esse vídeo, quando me mandaram hoje no WhatsApp, eu achei ele maravilhoso. Eu precisei compartilhar. Assistam o vídeo e depois eu comento com vocês. Mas não, pera. Como diz o João Kleber, esse senhor é um bolsonarista. E não sei por que os bolsonaristas acreditam que a Ivete Sangalo é comunista. Eles criaram uma ficção de que a Veveta é comunista. E aí, a Veveta faz propaganda da Perdigão. Veja só o que este senhor fez no mercado. Pessoal, hoje é sábado, dia 16, e vai ter Natal na casa de todos nós. Não compre menos a do Olavo de Carvalho. A Ivete esteja sendo patrocinada. A Chester está patrocinando Ivete Sangalo. Então, mandou o Bolsonaro tomar naquele lugar. Eu mando agora também. Nós vamos mandar ela tomar também lá. Não compre nada que a Ivete Sangalo tiver patrocinando. Aqui, ó. Vou levar Sadia. Sadia é o peru que patrocina quem produz. Eu sou Hernando Peixoto e quando assistir na Bahia, a verdade mostraria pro povo. Diga não a Ivete Sangalo. Diga não a Ivete Sangalo. Diga não a qualquer produto da Chester. Grande abraço. Ô Guga, só tem um problema aí. A Perdigão e a Sadia são da mesma empresa. São duas marcas da BRF. Ou seja, ele vai deixar de dar dinheiro para a empresa, dando dinheiro para a empresa. Faz todo sentido. Todo, é claro. Para um bolsonarista faz todo sentido. Eu fico imaginando esse sujeito parando no meio de um supermercado, com um monte de gente passando em volta e gravando esse vídeo patético. Imagina, né? As pessoas assistindo isso. Se eu tô num supermercado e vejo uma cena dessa, eu não sei como eu reajo. Eu acho que eu ia acabar entrando no meio da gravação ali pra dar uma trollada. É muito mico. O cara para no meio do supermercado, na frente da imagem da Ivete, faz um discurso ridículo pedindo pra boicotar uma marca que patrocina uma mulher que a gente sabe que não tem ligação nenhuma com o comunismo. O Google ainda falou que não é pra comprar da marca Chester. Nem é marca Chester! Ele ainda fala isso. É Perdigão, que bicho no caso. Que é o Chester? É um gênio. Que bicho que é o Chester? Era a primeira pergunta. Que bicho que é esse bolsonarista? Que gado louco é esse bolsonarista que tem coragem de pagar um mico desse no meio de um supermercado? O André Comochino aqui falou a grande empresa chamada Chester. O Guilherme Pato, crise na empresa do Peru. E isso é complicado. A Marilene Leite diz, Bolsonaro, como diz a Cris Serra, Bolsonaro não pode ver uma vergonha que já quer passar. E várias pessoas, o Eric Rijo JR, falou aqui que é pra gente chamar o pessoal do Galãs Feios. Este ano já está no seu ocaso, já está os últimos gragulejos de 2023. Para o ano que vem, teremos novidades neste programa que vocês não sabem, malucas, mas pro ano que vem. Mas está no nosso radar.
Iveson Barros chamou o Guilherme de vinheteiro precoce. Ele é precoce em quase tudo, o nosso Guilherme Bessa. Vamos para o próximo, Google. Google. Vamos, Google. Esse próximo vídeo... Google. Ok, Google Noblar. Esse próximo é bacana. Todo dia, Guga, saem de casa um esperto e um otário. Algumas vezes eles se encontram. Esse caso aí foi uma esperta encontrando um outro esperto. Vejam só. Aquele lá, eu acho que é o pastor Everaldo. Pastor Everaldo, se eu não me engano, eu acho que ele estava na praia mais cedo. Tava pegando areia lá na praia. Boa noite. Ô pastor, fiquei sabendo que você ia pegar uma areia, né? Lá de Israel, né? Para fazer a campanha. Mas acho que eu vi o senhor lá na praia. Não, a areia da campanha é de Israel. A areia da praia é para outra coisa que eu tava fazendo. Outra coisa. Mas o senhor não teria coragem não, né? De pegar areia lá da praia para vender para os fiéis, falando que era areia de Israel. Não tava vendendo. Eu vou fazer uma campanha onde a pessoa vai dar uma oferta. Eu dou areia, a pessoa dá uma oferta de R$1.000. Eu vou dar areia de Israel. Isso não é venda. Quando a pessoa trouxer areia para dentro da casa dela, todos os males vão embora, a prosperidade vai vir, a cura vai vir através da areia de Israel. A areia que eu peguei da praia aqui de Maricá é para outra coisa. É para outra coisa. Sim, eu espero, né, pastor? Porque vender areia da praia de Maricá é sacanagem. Que aqui é areia ainda mais de Maricá, pô. Ainda mais de Maricá. Que mais tem areia. De Maricá. Você não tem mais coisa pra fazer, não tem uma louça pra lavar. E ainda mandou batismo. A gente não pode deixar o povo enganado assim, ué. Deixa que o pessoal que tá comigo lá, que tá doando, deixa que ele se preocupe com isso. Pastor Everaldo, olha lá, hein, e ainda mandou um batismo. Tô confiando no senhor. Se o senhor tá falando que é de Israel, eu vou, né? De Israel. O que eu quero é areia santa. Pega teu envelope e participa, R$1.000. Ok. Aí, Guga, a moradora lá de Maricá deu um enquadro no pastor. Maravilhosa. Mas ele não tá vendendo, você notou, né, Guga? Ele tá. Você ganha areia e faz uma oferta de R$1.000, mas não é venda. E faz todo sentido. Ele tá vendendo areia de Israel abençoada. Que glória, né, Guga? Amém. Até porque se for venda, tem que pagar imposto, né? Neste caso, não, que isso. Eles estão fazendo uma oferta. É bom que os milzão vão direto pro bolso do pastor que está usando aquela cascata que é usada desde o início da Igreja Católica, aquela das antigas, que eles vendiam um terreno no céu. É a mesma bobagem. Você pega uma areia qualquer, finge que aquilo é abençoado, mesmo se fosse uma areia de Israel. Desde quando a areia da praia de Israel é abençoada? Você não poderia cobrar R$1.000 por areia de lugar nenhum, muito menos de Macaé, né? Pelo amor de Deus. Maricá, que é até um lugar legal do Rio de Janeiro, né? Enfim, tem ali hospitais que funcionam, públicos, escolas públicas, é até um lugar do Rio que, por conta do petróleo, é um lugar que tem bons recursos, né? Que tem dinheiro. Mesmo assim, a gente vê em Maricá um charlatão desse. Isso é um charlatão sendo flagrado. O Thiago falou que a areia para construir um puxadinho para a igreja. O resumo da bagaça falou bem. Ele vai dizer que se ele ungiu, virou de Israel. Tá aí, pegou a areia, é da praia, mas deu a ungida, é de Israel. É só isso que importa. A Tamílis Lima disse que é pro gato e o Francisco Mádio explicou. Ele não a pessoa entendeu errado. Não é areia de Israel, é areia do Israel, que tem uma barraca de milho na praia, pegou do lado da areia de Israel e tá vendendo como areia santa. O Marcos dizendo que tem uma praia de Israel em Maricá, talvez seja isso. E o Andrei perguntou qual é o dial da rádio que transmite o ICL agora à tarde. Tem uma rádio? Não, gente, é só nós mesmo. É nós por nós e Deus junto com nós. Vamos para o próximo. Aproveitando que nós estamos na editoria Maluquices do Rio de Janeiro, uma mulher, Guga, se você está insatisfeito com uma coisa, você faz o quê, Guga? Você reclama no Twitter, né? Você vai no Reclame Aqui. Essa senhora, ela fez isso aí, ó. Ela entrou com o carro dentro da recepção do hospital, no Hospital de Emergência de Resende, no Rio de Janeiro. O carro estourou uma porta de vidro e seguiu por mais 10 metros dentro da unidade, espalhando... Aí, ó. E aí a mulher gritando desesperadamente. Ela saiu do veículo gritando muito nervosa. E aí...
ela diz o delegado que atendeu a ocorrência que quando ela saiu de casa já saiu com essa intenção, não só de socorrer a irmã que estava doente no caso. A intenção era descontar toda a sua raiva no hospital, colocando em risco diversas pessoas que estavam ali. A mulher, obviamente, foi presa, né? Foi levada para a delegacia para responder e, para além disso, o hospital também abriu uma sindicância para apurar a situação, né, da irmã da mulher, do que aconteceu por conta deste caso. Agora, Guga, tem uma coisa que me chamou muita atenção. Volta no outro vídeo, Vitinho. Tem uma senhora que sentada está quando o carro entra, e sentada permanece, ela está plácida, e ela deve ter pensado, ela não é maluca, ela me viu sentada aqui, eu não vou levantar. Quer ver, ó? Olha só, todo mundo correndo, ó a senhora, sentada placidamente, e todo mundo correndo, e ela sentada placidamente. Agora, Guga, não é a melhor forma de resolver a Bolsonaro crise na sendo saúde atropelado. pública do Brasil, né? Invadindo com o carro no hospital. Não dá, né? Não dá, gente. Quebrando um hospital público, enfim, a entrada principal, né, do hospital de Resende, pelo que eu li. Isso, que é um hospital de emergência que atende de Resende. muita gente. Pô, é quase chega a muita ambulância gente. do GTA, velho. Viu? A mulher acha que tá no GTA, irmão. Se o pastor tivesse aí, o pastor Picareta, ele já ia querer exorcizar a mulher, porque ela desceu também, dando um show, né? E ainda bem que não acertou ninguém, ainda bem que a senhora ali, se brincar, ela não levantou, porque ela não pode, porque ela tá com algum problema que não permitiu ela levantar, né? Ou ela é muito corajosa, ou ela tá muito mal. Essa mulher poderia ter provocado uma tragédia, que loucura, gente. Infelizmente, é da pena dela, claro, da situação dela também, não vou dizer que não dá. O desespero, né? O desespero é horrível. O desespero dela, óbvio que dá pena também. Mas, cara, não dá, isso não pode, né? Você não pode colocar em risco um monte de gente. O Érico Nicola falou, puta falta de sacanagem. O Alencar diz que é muita loucura. Maratea diz que a rotina já é trabalhar ouvindo, assistindo o Rolê Sério. Obrigada pela sua companhia de todos os dias. O Luancense, o mais maluco foi o pessoal na entrada achando normal um carro entrar pelo hospital. O pessoal também parado, plácido, olhando o carro entrar no hospital. Você é um maluco, irmão. O Giba Rosa, loucos em hospital, pastor vendendo areia, muita putaria pelo Brasil afora. E tudo isso é no Rio de Janeiro, viu? Não que o resto do Brasil não esteja vulnerável a maluquices, mas no Rio de Janeiro. O Thiago disse que nunca mais vai reclamar do postinho do bairro dele, e a Maratea, senhorinha, essa moça não vai me atropelar, tá me vendo? Ela não é louca, é motorista, eu sou louca. E vai entrando lá dentro do hospital. Enfim, espero que a irmã da motorista presa tenha sido atendida, esteja bem de saúde, se recupere e que ela reflita na maluquice que ela fez. Crime, né? E é maluquice. Vamos para o nosso figurinha carimbada, Guga? Tem vinheta pra esse aí. Por que tirou o Guga da tela? Tá? O Guilherme tá maluco também, apertando qualquer botão, tá babando no teclado. Tá preso. E falando, Guga, o programa hoje é temático, é o especial Rio de Janeiro, para falarmos sobre as maluquices deste estado maravilhoso. Falamos sobre Maricá, falamos sobre... Foi onde? Foi Maricá? Foi Resende? Resende. Maringá, Resende, e agora vamos voltar Maringá pra... não. Maricá, não falei Maringá, eu falei Maricá. Eu falei Maricá. O que o Vitinho tá falando? Fecha o áudio, Vitinho. Vamos falar sobre ele, o Washington Quaquá, o homem mais polêmico desta quinta-feira, Guga. Washington Luiz Cardoso Siqueira, natural de São Gonçalo, com 52 anos, atualmente vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e deputado federal pelo Rio de Janeiro. O Quaquá foi prefeito de Maricá por 2 mandatos, se elegeu em 2008 e se reelegeu em 2012. Escândalo. E por que estamos falando sobre Quaquá? Vamos voltar. Para você que estava em coma e acordou neste momento, por que estamos falando sobre o Washington Quaquá? Porque no fim da tarde de ontem, durante a votação, a sessão de promulgação da reforma tributária, o Quaquá deu uma tapaça na cara do deputado Messias Donato do Republicanos. Vamos ver a cena de novo, que é sempre bom ver essa cena de novo. Eu revi essa cena tantas vezes, Guga, que eu já tô achando que não foi tapa de mão cheia, pegou só as pontinhas dos dedos. Assim. A gente vê, obviamente, eu vou repetir, né, para vocês não acharem que eu estou passando pano. Para mim, o deputado
Quaquá errou tremendamente, 2 momentos, né? Chamou o Nicolas de viadinho, o nome disso é homofobia, não vale nem pra homofobia. Não tem uma homofobia do bem e do mal, viu, gente? É sempre homofobia usar a orientação sexual pra atacar alguém, ainda que seja hétero, pra tentar diminuir a pessoa, é homofobia, ponto. Errou, tá errado. Mas tudo isso aconteceu, a gente mostrou no começo do programa, porque os deputados estavam chamando o Lula de ladrão, de bandido. E aí o Quaquá foi lá tirar satisfação e no meio dessa confusão, o Messias Donato baixou o braço do Quaquá, que estava filmando a cena, vocês viram aí, e disse, porque o Quaquá falou que ia representar eles no Conselho de Ética. E aí, quando ele tocou na mãozinha dele, tomou uma tapaça na cara. O programa de hoje não é sobre o Messias Donato, mas um bônus track é o Messias falando sobre o que aconteceu depois na Câmara. Vamos assistir. É novela das 8. Das ruas do nosso Brasil. Eu achei que ele ia rir aí, Guga. Mas ele eu acho que ele tava na dúvida. Ele tava na dúvida. Se eu chorava. Tá imitando a risada do vai ser melhor chorar. Que choro ridículo. Esse choro é ridículo. E aí foi um pessoal lá da extrema-direita abraçar ele, mas não é sobre ele o programa de hoje. Messias Donato, se esforce mais para ser um figurinha carimbada, você não merece este prêmio hoje. Em resposta a tudo isso que aconteceu, os bolsonaristas apresentaram uma notícia crime contra o Quaquá, que agrediu o Messias Donato, né, com tapa no rosto, o deputado Paulo Bilinski, que é outro que merece uma figurinha um dia desses, o cara que tem um negócio com os tiros com a namorada lá, que acabou morrendo, mas é um outro Só isso. Só isso. Eu sou maluco, irmão. O Paulo Bilinski entrou com uma notícia crime contra o Quaquá, né, para a PGR, e os bolsonaristas também entraram com uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O Quaquá, você pensa que o Quaquá fez o quê? Eu me arrependo, sinto muito, eu fiz. Não, o Quaquá triplicou a aposta. Triplicou. Ele foi falar, deu entrevista ao Estadão e disse que não se arrepende de nada, que deu um tapa, daria 2, daria 3 se fosse necessário, que não é colega porra nenhuma do Messias Donato, que não é amigo de nada, e também falou, cadê? Ele me chamou de ladrão e eu chamei de viadinho. Não tenho nada contra a opção sexual dele. Nossa, a frase tá toda errada. Não tenho nada contra a opção sexual dele. Podia ter me chamado podia ter chamado ele de advogadozinho, historiadorzinho ou bunda molezinho, mas não chamou, né, Quaquá? Chamou de viadinho, né? Podia chamar de qualquer outra coisa. Meu Deus do céu. E aí ele disse que não se arrepende, recebeu muitas mensagens de solidariedade e que está tudo bem com ele. Mas, Guga, vou trazer francamente 2 polêmicas dele e depois a gente comenta as outras. O Quaquá foi prefeito, como a gente falou, mas em 2013 foi acusado de usar programas sociais da Prefeitura de Maricá para alavancar sua campanha de reeleição. Foi condenado pela Justiça por abuso de poder político e conduta vedada a agente público. No entanto, o TRE do Rio de Janeiro não cassou o mandato dele, só tornou ele inelegível, o que ele conseguiu reverter depois na Justiça. Enquanto prefeito de agora eu ia falar Maringá, graças ao Vitinho entrou na minha mente. E como prefeito ele fez várias coisas importantes na cidade, lá tinha ônibus gratuito em Maricá, que é uma coisa muito bacana, né? Lá tem passe livre na cidade de Maricá, isso foi instalado na gestão do Quaquá, pra gente dizer que ele só tá falando mal do Quaquá. Não é o caso. O hospital, se eu não me engano, tem o Hospital Che Guevara, ou é a Escola Che Guevara lá. É essa a próxima imagem. Ele criou um hospital lá e colocou uma estátua, meteu uma estátua do Che Guevara na frente do hospital, um hospital que tem o mesmo nome, Hospital Che Guevara. A cerimônia contou, foi em 2016 que inaugurou, e a cerimônia de inauguração contou com a presença da Leida Guevara, que é a filha mais velha do pediatra cubano e revolucionário cubano. A fiscalização do TRE não gostou. Ela é pediatra? Mas ele era médico também, Che Guevara, não era? Como é que você sabe? Qual é a especialidade do Che Guevara? Ele era médico. Ele era médico. Não, ele era médico. Ele era médico e a filha também é médica. Aí o TRE não gostou, na época enviou uma denúncia de uso promocional subvencionado pelo poder público. A gestão dele era uma gestão que era conhecida por ser boa lá em Maricá, né? Boa. Ele foi bem lá, super popular e
É isso, ele fez uma gestão que teve essa marca da esquerda, de ter, por exemplo, transporte público gratuito, de ter hospital, de ter escola que funciona. Esse hospital é muito bom. Então, ele deixou ali uma marca dele. Ele foi um bom gestor, isso é indiscutível. E foi por isso que ele se credenciou e cresceu tanto no PT. Aí ele tem esse lado de bom gestor e ele tem um lado também de ser aquele político que consegue conversar com os conservadores também. Ele acabou levando um pouco do PT para o lado de alguns partidos conservadores no Rio de Janeiro. Quem fez aliança entre o PT e os conservadores no Rio foi o Quaquá. Ele tem esse lado político dele e ele foi um bom prefeito. Agora, ele é um cara explosivo mesmo, virou vice-presidente do PT por conta desse bom retrospecto dele. E por ser um cara que consegue criar alianças. E aí... Tu acha, Guga, que ele é um cara explosivo? Não é, não. Olha só o que ele fez quando ele viu um cara com uma camisa com uma suástica num bar do Rio de Janeiro. Isso aconteceu em 2019. O Quaquá tava num barzinho, tranquilamente, e aí viu um cara com a camisa suástica. Ele deu uma cadeirada no cara. E foi dando umas cadeiradas. Nesse caso aí, especificamente, eu passei pano pro Quaquá e continuo passando porque a gente tem que bater em suástica até virar catavento. Claro. Segundo o Quaquá, à época, ele disse que o cara tava provocando todo mundo, jovens, LGBTs, e ele falou que era crime e que ele tinha que tirar a camiseta. E aí, quando ele disse isso, o cara falou que era nazista mesmo. Aí o Quaquá catou uma cadeira no bar e deu uma cadeirada no sujeito. Boa, Quaquá. Aí, olha, é isso, com nazista não tem diálogo, eles são violentos, a ideia deles é exterminar quem é diferente. Então, com nazista não tem como conversar. Agora, pega a imagem de novo, se for possível, do momento que o Quaquá dá o tapa na cara do Messias. Logo na sequência, o Messias vira para trás, vê logo depois do tapa e ele conversa com uma mulher. Antes dele conversar com a mulher, ele ri. Você vê que ele ri da situação. Continua agora, deixa rolar. Foi essa a impressão que eu tive olhando a imagem daqui. E aí depois ele sobe no plenário e dá um chororô, faz um teatrinho. Porque, dá uma olhada, vai virar agora, eu acho. Ó, ele rindo. Peraí, deixa rolar esse final. Ó, ele conversando. Deu uma risadinha, enfim, Ele deu uma risadinha, ele levou um tapa, ele viu a situação que ele criou. Olha aí o momento do tapa. O momento do tapa é esse. No momento do tapa ele ri. Ele debocha, ele vira, ele fala com uma mulher que depois faz um discurso contra o Quaquá. Olha, ele deu um tapa. Enfim, ele lacrou nesse momento, ele percebeu que lacrou e ele gostou, gente. Isso não é a reação de quem está traumatizado, isso não é uma reação de quem depois vai subir na tribuna do plenário e vai fazer aquele chororô dele que ele fez. Para mim, fica claro, tá aí a imagem do momento do tapa. A reação dele foi rir. Uma hora depois ele sobe ali no plenário da Câmara e vem com esse choro que pra mim é falso. O André Souza falou que o Quaquá... Oi, diz, Gui. Não, eu ia perguntar pro Guga, numa batalha de tapas entre Ciro Gomes e Quaquá, quem leva? Ciro não perde. Ciro não perde. O Ciro tem PhD em treta e em dar tapa. O Quaquá é faixa azul, tá indo pra roxa. O Ciro já é faixa preta. O Quaquá, depois dessa... Aliás, eu ia ler o do André Souza, que diz que tem que fazer um estágio com o Janones pra bater só com as palavras. E o Francisco diz que a voz do Quaquá é igual a do Cid, da Era do Gelo. É realmente muito parecida. A gente nem tem vídeo do Quaquá aqui, mas é muito parecida. E aí, Guga, depois dessa daí, o Quaquá andou se estreando com o próprio PT. Tem uma galera no PT que começou a olhar o Quaquá de uma forma diferente. Em 2022, em entrevista à revista Fórum, o Quaquá disse que a Dilma não tem mais relevância eleitoral, os petistas ficaram putíssimos com isso, diz que não, abre aspas, basta fazer pesquisa, não fui desrespeitoso, a política não é só eleição, mas em termos eleitorais não vejo como ela pode contribuir como uma figura eleitoralmente grande. Inclusive, à época, a filósofa Márcia Tiburi chamou ele de esquerdomacho. E depois, em fevereiro deste ano, como se não fosse o bastante, o Washington Quaquá postou uma foto com o Pazuello. No post ele enalteceu a democracia e disse que adorou o encontro com o parlamentar. O Pazuello, a gente lembra, né? Foi ministro da Saúde, um dos desgraçados bolsonaristas que colaborou com o absurdo que a gente viveu durante a pandemia e disse que resolveu
postar, mesmo sabendo que intolerantes iriam criticar a foto que ele fez, e realmente não passou impunemente, né? Muita gente criticou e ele tem desagradado, inclusive, grandes parcelas dentro do PT também, né, Guga? Mas essa é aquela marca que eu disse dele, de também construir alianças e pontes com partidos conservadores ou até com gente que é adversária política em algum momento. Ele tem esse lado dele. Foi por isso que ele cresceu tanto dentro do PT, porque ele conseguiu formar alianças que acabaram beneficiando eleitoralmente o partido e ele conseguiu conquistar terreno ali dentro. Então, esse é o lado dele que muita gente não gosta mesmo, de aparecer abraçado com gente como o Pazuello, né? Alguém que foi visto como um adversário não só da esquerda, um adversário dos progressistas, um adversário do Brasil, né? No momento da pandemia, quando ele se comportou como um agente da pandemia junto com o Bolsonaro, espalhando desinformação. É alguém que é muito ruim aparecer ao lado, né? Mas essa é uma das marcas do Quaquá. O Quaquá, ele é um cara que sabe, né, trazer para o colo dele, bota o pessoal ali no colo dele com muita facilidade, né? E o pessoal gosta ali do Quaquá também, esse pessoal mais reacionário. O Fabiano França falou quaqualismo cultural. O Jean Sandes disse que chegou atrasado, espera não levar falta. Levou falta, só vou dar meia presença para você. O Sérgio Rodrigues falou que o Lulinha vai ter que disponibilizar tratamento psicológico no SUS. Tá todo mundo doido, e tá mesmo. A Gisele pergunta aqui se vai ter rolê semana que vem. Não vai ter o rolê semana que vem. Os programas que não são os nossos dois jornais, o N1 e o N2, vão parar durante 15 dias, durante 2 semanas, e a gente volta. Porém, nós teremos os nossos jornais aqui na semana que vem e na outra semana do Natal, semana do Ano Novo, teremos os nossos jornais aqui com nossos apresentadores todos. Eu estarei junto com o Rodrigo Viana na outra semana fazendo o nosso N1. E com isso, nós fechamos o nosso... Que quadro é esse? Figurinha carimbada, e vamos para o próximo. Tá pegando fogo, bicho! Chama! O Fábio Camargo disse que depois da banheira do Gugu tem que fazer um banheiro do Guga, para fazer rir do deputado na água. Já imaginou, Guga? Vamos levar 2 deputados para botar em uma piscininha e eles se degladiar e 5 minutinhos de soco sem perder a amizade? É uma boa para fazer lá em Brasília. Monta uma piscininha ali no Congresso e eles lambram de porrada um ao outro. Guga, tem gente que topa, hein? Porra, pelo amor de Deus. Tá aí, ó, entretenimento fácil, pago com dinheiro público. Vamos falar, Guga, eu trouxe uma pequenininha pra gente abrir o nosso Melhor Que Você Não Viu, para falar sobre a Lei Rouanet. O presidente Lula autorizou 16,5 bilhões para a captação de projetos culturais em 2023. Foi o maior valor da Rouanet em 21 anos, esperem 4 vezes tudo que foi liberado nos 4 anos de governo Bolsonaro. O Bolsonaro, surpreendendo um total de 0 pessoas, reclamou, disse que é um montante milionário, é um descaso para com os pagadores de impostos e para com os mais pobres. Tem o tweet do Bolsonaro aí, pode pôr o tweet do Jair, aí ó, ele pôs lá o índice do que foi liberado da Rouanet. Porém, a nossa querida ministra Margarete Menezes foi também às redes sociais explicar o que é que essa Lei Rouanet, na verdade, quer dizer. Vamos assistir a ministra Margarete. Ministra, é verdade que os artistas receberam do Ministério da Cultura 16 bilhões pela Lei Rouanet esse ano? Pega na mentira, claro que não é verdade isso, gente. O Ministério da Cultura não dá dinheiro para ninguém. É muito bom que todo mundo entenda isso. O que o Ministério da Cultura faz? O Ministério da Cultura analisa projetos. Então, nós analisamos esse ano, sabe quanto? 12.265 propostas. E admitimos 10.676 propostas que passaram nas análises nossas. Então, essas propostas, os proponentes, recebem o aval do Ministério da Cultura para ir captar, né? Então, foi um número recorde, ninguém esperava isso. Mas, por outro lado, isso mostra que o setor cultural está aí animado, querendo trabalhar, né? E aí estamos aí trabalhando e vieram ver esse montante imenso de gente querendo, buscando possibilidades de realizar os seus projetos. Os projetos que já conseguiram captar, isso aí é um total de 1,2 bilhões, tá?
Não existe nada de 18 bilhões aqui. E o nosso teto O para vídeo da esse ministra é ano, meio para esse- grande, Guga, mas é... Não, mas é mais O vídeo da ministra é grande, mas é bom para explicar. Se vocês quiserem ver, tá lá nas redes sociais da ministra e também nas redes sociais do Ministério da Cultura. Mas é importante explicar, né? Porque tem essa lenda urbana, né? A maioria dos projetos que passam no Rouanet não consegue captar o recurso. É bom explicar como funciona o processo, porque o bolsonarismo, essa é uma das fake news que o bolsonarismo mais ama, né? Só quem é um bolsonarista acéfalo que fica descontente com uma notícia dessa. É maravilhoso saber que vai ter tanto recurso assim para a cultura. E esse dinheiro, obviamente, que não vai parar no bolso do artista. Há um limite do quanto você pode pagar ao artista quando você paga via lei Rouanet. É por isso que tem gente que faz Rouanet e ainda mesmo assim cobra às vezes ingresso, que é porque contratou um artista que ele não vai conseguir pagar tudo só com a lei Rouanet. Agora, a lei Rouanet, ela traz lucro. Esse dinheiro que você deixa de arrecadar, que é investido em cultura, ele gera riqueza nos estados, para os municípios onde acontecem esses eventos. E a gente já tem diversos estudos que provam que esse 16 bi que vai deixar de arrecadar, ele vai ser multiplicado por 4 ou por 5 em lucro, em emprego, no que vai gerar de riqueza. O que é muito melhor do que a gente ter mais 16 bi arrecadado para o governo continuar distribuindo ali, que seja para fazer um projeto ou outro interessante, ou às vezes parando na mão do orçamento que é decidido pelos deputados. É muito melhor a gente não arrecadar isso e gerar muito mais riquezas para os estados e para os municípios. Isso já foi exaustivamente estudado, e a gente já sabe que lei Rouanet traz lucro atrás de lucro, e é estúpido se colocar contra isso. E quem difamou e linchou e conseguiu criar uma nuvem de mentiras em cima da lei Rouanet foi óbvio, o bolsonarismo, essa guerra cultural estúpida da extrema-direita. Se você for atrás de dados, você não tem como ficar contra a lei Rouanet. Guga, chegando no finalzinho do nosso pequeno programete, vamos falar rapidamente novamente sobre Javier Milei. Ontem o Milei enfrentou sua primeira crise. Em 10 dias de governo, a galera já cercou o Palácio, a Casa Rosada, o Congresso argentino, malhando a caceta no Milei. Por conta do pacotão do Milei, como diria o nosso Lucas Rocha, que não agradou, em especial os argentinos que não votaram no Javier Milei. Ele fez várias medidas, Guga, além de ontem a gente falou sobre os aspectos de criminalização dos movimentos sociais do Milei, mas as medidas em si foram muito ruins, né? Desregulamenta o serviço de internet via satélite, a medicina privada, flexibiliza o mercado de trabalho e revoga uma série de leis nacionais. Os especialistas dizem que as medidas não poderiam ter sido editadas por meio de decreto e deveriam ser submetidas ao Congresso. Enquanto o Guga vai falando, a gente vai vendo as imagens dos protestos que aconteceram ontem em Buenos Aires, duraram até amanhã de hoje, mas parece que viva la libertad, carajo, é só no discurso, né? O negócio é passar trator e ser autoritário até não poder mais, né, Guga? Que desastre, já começou o desastre. Teve, a princípio, né, parecia que ele ia voltar atrás, e ele voltou atrás em algumas propostas insanas dele, mas ele está tentando, obviamente, colocar para frente, via decretos, várias ideias que vão fazer com que a Argentina entre em colapso total, é o que parece, né? Vai aumentar o preço de tudo, vai aumentar a desigualdade social, vai aumentar a pobreza, vai tentar calar as pessoas na base do autoritarismo, então ele está criando um clima de convulsão social em menos de um mês, gente. Imagina esse sujeito por 4 anos. Não dura 4 anos. Desse jeito, os argentinos vão dar um jeito de meter o pé na bunda dele. E a gente já tem exemplos, né, de momentos em que a Argentina teve 5, se eu não me engano, 5 presidentes em meses, em menos de um ano. Então a Argentina, eles têm uma certa tradição em meter o pé na bunda dos presidentes. E esse daí, ó, do jeito que ele tá fazendo, amigo, esse cara não vai durar. E, Guga, ontem, inclusive, um vídeo que a gente nem trouxe o vídeo, dele com os ministros atrás, anunciando as medidas, e ele voltou a falar sobre casta. Curiosamente, tem mais 10 segundos, viu, Guga, pra você comentar. Falando sobre casta, e atrás dele, vários ex-ministros do Macri, inclusive a candidata a presidente do macrismo lá na Argentina. Curioso, né?
Pois esse é a casta da extrema-direita e a casta ainda daquela direita liberal da Argentina, que ele está precisando, de alguma maneira, criar alianças, porque senão esse sujeito não vai conseguir fazer nada, né? Porque ele não tem, obviamente, um grupo político, uma base de apoio, ele precisa se aliar a uma parte do status quo, e ele se aliou exatamente àquela elite mais rica, aquela elite que sempre dominou ali economicamente a Argentina, e mesmo assim tem coragem de fazer um discurso anticasta, sendo que a casta está do lado dele. Essa é a extrema-direita de sempre, a extrema-direita populista, que fala em liberdade, que fala em combater as elites, e que depois estão abraçadas às elites, que depois estão usando as polícias para abafar os movimentos sociais. É mais do mesmo, a gente está vendo mais do mesmo. Está se repetindo a receita da extrema-direita populista que sempre se repete no mundo inteiro. Guguinha, um beijo pra você, até amanhã, especial de Natal amanhã. Vai trazer o peru amanhã, Guga? Olha, o peru amanhã vai estar bombado e suculento. Que isso, que delícia, cara! Que isso, que baixaria! Beijo, Guga, até amanhã, nosso especial de Natal. A gente se vê amanhã a partir das 5 da tarde. E agora tem N2, Gabriela Varela, Chico Pinheiro e grande elenco. Beijo, tchau, até amanhã! Lançamos a área do ICL de documentários. Documentários feitos na periferia com bolsas que o ICL deu. Estamos lançando no ICL um documentário com imagens raras que nós fizemos a curadoria no ICL, e aí a gente pegou todas essas imagens raras, fizemos um documentário sobre o Malcolm X, com som recuperado com inteligência artificial, com legenda exclusiva em português, e que vai estar na plataforma. Rolê ICL.